Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre algo que pode nos ajudar na nossa jornada aqui. É a gente entender qual é a nossa origem e qual é o nosso destino. Muitas vezes a gente luta, tem uma percepção da luta diária da vida, e essa percepção, esse jeito de encarar a vida, pode ser um jeito mais custoso, mais difícil, mais trabalhoso, porque a gente cria uma forma de pensar, uma forma de perceber que a gente mesmo procura esse jeito mais difícil. Então, eu queria falar o seguinte: o título que eu vou dar a essa reflexão de hoje é De Volta ao Jardim. Nós fomos criados no jardim, fomos expulsos, mas Jesus providenciou um caminho de volta para o jardim. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e veja o que a palavra de Deus diz, como nós podemos sair do deserto e voltar para o jardim. Então, eu gostaria de compartilhar com você a importância de substituir a imagem do campo de batalha pela imagem do jardim. Como assim, né? É porque o conhecimento do corpo, alma e espírito como algo integrado ao nosso ser é um conhecimento recente. Vamos dizer, não tem 200 anos. Então, num certo sentido, ainda apresenta alguma novidade. E para compreender essas três partes, mas que é junto e misturado do corpo, alma e espírito, muitas vezes nós lançamos mão de algumas imagens. Por exemplo, o que é a mente? É a sede das emoções, da vontade e dos nossos pensamentos. E muitos autores diziam que a nossa mente é um campo de batalha. E isso faz parte do processo de compreensão, né? Da gente saber que nós somos o nosso eu verdadeiro é um espírito. Nós possuímos uma alma e habitamos um corpo. E, vamos dizer, muitas imagens foram lançadas para nos ajudar a entender, né? A gente separa corpo, alma e espírito apenas para tentar compreender, mas é tudo junto e misturado. Então, a minha reflexão aqui é para substituir, é como se fosse, vamos aprofundar um pouco mais essa ideia de que a mente é um campo de batalha. Por quê? Porque quando você pensa em campo de batalha, você logo vem aquela imagem, né, de guerra, de luta, de armas. É uma imagem pesada. É algo que fala, meu destino é só lutar, eu tenho só que viver em eterna luta. Sim, a luta faz parte da vida, mas quando você tem essa imagem do campo de batalha, essa luta se torna mais difícil. Pelo menos assim, é o meu entendimento. Eu estou tentando expressar para vocês por que eu resolvi falar sobre de volta para o jardim. Porque a gente sabe que a cruz é incontornável, não tem como. Isso é fato. Mas, em vez de você pensar no campo de batalha, vamos pensar no jardim. Por quê?
Porque nós fomos criados num jardim. Olha, às vezes certas coisas passam, né? Nos escapa. Então, nós fomos criados num jardim. E o jardim de Deus não havia só flores. Nós, os mineiros, a gente, quando fala de jardim, a gente só pensa em flores, só pensa em coisa agradável para ver, para sentir o perfume. Mas o jardim de Deus não era só flores, havia árvores frutíferas. E para que essas árvores? Para nos alimentar. Então, o jardim de Deus não é apenas para a gente admirar, olhar, sentir o cheiro. Não, é alimento. Então, assim, além de sentir o perfume, de agradar os olhos, né? Com a visão das cores, né? De tudo, né? Que nos vem à mente quando a gente pensa em jardim. No jardim de Deus há provisão para a gente viver no jardim. E para nós, mineiros, talvez até para todos os brasileiros, ou a maioria, quando fala em jardim, a gente não pensa em árvores frutíferas, mas no jardim de Deus é diferente, a visão bíblica é diferente. E o jardim, ele, para florescer, as árvores frutíferas, as flores e tudo, tem coisas a serem feitas, tem um processo. É preciso arar a terra, preparar a terra, semear, esperar brotar, colher. Então, é um processo, mas é a nossa origem e o nosso destino. Então, a proposta hoje é a gente substituir o campo de batalha pelo jardim. Então, vamos ver, o que é jardim? Jardim dos hebreus, né, que é o povo judeu, ele destinava-se principalmente a árvores frutíferas, para dar fruto e sombra, plantas e ervas aromáticas. Então não era só para admirar e sentir o perfume, também dava provisão. Na Bíblia, o que sabemos é que o jardim que Deus criou e colocou o homem lá é o lugar que Deus preparou, não só para Adão e Eva, para toda a humanidade, para que ela desfrutasse da vida ao lado de Deus. Era um lugar com terra possível de se cultivar e lavrar, como eu falei. Para florescer, tem etapas a serem cumpridas. Não é assim, puf, automático. Né? O jardim do Éden, né? Gan Éden, é chamado também de paraíso. E aí você pode me perguntar, eu com isso? Mas é importante entender um pouco mais sobre a nossa origem e o nosso destino. Nós nascemos no Éden e voltaremos para o Éden. E por quê? É porque compreendermos a nossa origem e o nosso destino, que ele é o jardim do Éden, nós encararemos com mais tranquilidade o caminho até lá. Passaremos pelo deserto como apenas parte da vida e não como um obstáculo que pode parecer intransponível. Porque o Senhor prometeu, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, vamos ver alguns versículos que testificam isso, que nossa origem foi lá, entendeu? Porque eu gosto de falar o que eu penso, mas trazer a palavra, porque a palavra é espírito e é vida, e a palavra fala por si próprio. Olha, eu vou fazer uma parte aqui. Há lugares no mundo que as pessoas têm tido visões, sonhos. Deus tem falado diretamente com essas pessoas. Então, assim, esse é o poder da palavra. É o poder, né, de Deus, é o poder do Espírito Santo. Então, eu gosto sempre de citar os versículos. Então, vamos lá. Gênesis 2, nós vamos ler do verso 8 ao 10 e depois o verso 15. Diz assim: O Senhor Deus plantou um jardim no Éden
para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Então, Deus nos criou e nos colocou no jardim do Éden. O Senhor Deus fez brotar do solo árvore de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim. Depois se dividia em 4 braços. E no verso 15 de Gênesis 2 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então Deus nos criou no jardim. E ele criou para quê? A gente sempre falou aqui, para relacionar-se com o homem. Ele quis fazer assim. Tem um versículo que fala, como que a gente vai dizer, nós somos obra criada, por que você me fez assim? Eu não queria. Mas Deus nos criou. E nos criou no jardim do Éden, nos colocou lá. E em Gênesis 3:8 continua dizendo assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, porque Deus, ele na viração do dia, ele chamava Adão e Eva para conversar. Ele queria ter relacionamento e Deus procurava o homem. E até hoje Deus procura. Desculpe. Então Deus procura o homem até hoje. Então ele tem um plano, esse plano é desde o nascimento, é desde antes da fundação do mundo. Deus prepara o homem para conviver com ele lá no jardim. Mas ele deu livre-arbítrio. E o homem fez sua própria escolha. E ele foi expulso de lá, ele saiu. E Deus não aceitou isso e azar do homem. Não. O amor de Deus é tão grande, é tão tremendo, que Deus providenciou um novo plano. Deus providenciou Jesus. Deus providenciou o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus veio em carne, veio como gente, ele é totalmente divino e totalmente humano. Você fala assim, mas eu não entendo isso, nem eu, isso é um mistério, é algo que extrapola a mente humana, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, por isso que algumas coisas escapam, mas a gente vai continuar, não tem problema a gente não entender tudo, porque nós não vamos nunca, não cabe em nós a grandeza de Deus. Nós somos criaturas e não deuses. Então, Deus no seu plano, ele preparou um outro caminho para o homem se conectar com Deus de novo. Foi através de Jesus. Então, Deus não desiste, sabe? E esse jardim do Éden é a nossa origem. E é também o nosso destino. Nós vamos ver logo à frente. Eu só vou fazer um parêntese aqui para trazer 3 versos aqui que fala da memória do jardim. O homem foi expulso, mas essa memória está presente em vários personagens da Bíblia. Eu quis trazer 3 versículos aqui que mostram essa lembrança do jardim. O primeiro está lá em Gênesis 13:10, que diz assim: Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Joar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor. Então, há uma memória, né, desse jardim, desse lugar de delícias onde a gente foi criado, que é a nossa origem, e é também o nosso destino. Então, essa memória fica lá, às vezes até sem perceber, está aí, né, solta, modo de dizer, né? E agora, em 2 Reis 21:8, diz assim, 21:18, quando Manassés morreu
e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá. Então, assim, jardim é algo assim desejável, é algo que chama memórias boas, memórias do Éden, do paraíso. Então, Manassés quis, né, ser enterrado no jardim. Ele construiu o jardim. A gente sabe, uma das 7 maravilhas do mundo é os jardins da Babilônia. Então, né, é tão gostoso ver um jardim, né? E como eu já falei, o jardim de Deus é mais maravilhoso ainda, porque não tem só flores, tem fruto para o nosso alimento, para a nossa provisão. Em Cânticos 4:2 é a terceira memória do jardim que eu trouxe aqui para vocês. Você é meu jardim particular, minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escolhida. Lembra que lá tinha os rios? Então, Deus plantou o jardim, plantou árvores frutíferas e tinha água para regar esse jardim. Então, tudo necessário para viver estava lá. Agora, eu falei que o jardim foi nossa origem e mostrei lá em Gênesis que fomos criados. Agora, o nosso destino. Olha só o que está escrito em Isaías 51:3. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão de suas ruínas. Seu deserto florescerá como o Éden, sua terra desolada como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação, e cânticos de gratidão encherão o ar. Então está escrito, é a promessa, o nosso destino. É o jardim do Éden. E está falando, o Senhor voltará a consolar a Sião. Então aqui, terá compaixão das suas ruínas. Então seja qual for a dificuldade, a luta, o deserto que nós passarmos, seu deserto florescerá como o Éden, se transformará num jardim regado, um jardim de Deus. A sua terra desolada como um jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação, cânticos de gratidão. Então essa é uma promessa extraordinária, é uma promessa tremenda. E compreender essa promessa, como eu falei antes, vai nos ajudar a caminhar pelas dificuldades que faz parte da vida, mas as dificuldades serão apenas dificuldades. Não será aquele obstáculo intransponível que nos impedirá de caminhar. E aí eu também separei aqui, já na vida de Jesus, 3 versículos. Ele foi tentado no deserto. Está lá em Mateus 4:1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a gente sabe o que aconteceu? Ele foi vitorioso. Ele foi vitorioso. Jesus, quando foi crucificado, aonde ele foi crucificado? Vamos ver lá em João 19:41, está escrito. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Então, isto são sinais, são memórias do jardim. Tem a promessa que está lá em Isaías, que nós acabamos de ler. Mas aqui nós estamos vendo no relato da vida de Jesus. Então, do deserto, que faz parte, que a gente pode passar, é a dificuldade, o jardim era para ser cuidado, né? Então, você tem que arar a terra, tem várias etapas para que o jardim floresça. Há trabalho para isso acontecer. Mas Jesus, ele foi ao deserto, mas não parou lá. Ele foi vitorioso. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele foi tentado, mas ele saiu do deserto. E ele depois foi o quê? Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o Senhor dos senhores. Então, e tem promessa que ele vai voltar, né? A segunda vinda. Nós vamos nos reunir com ele. Então, voltando aqui ao objetivo inicial,
eu quero aqui substituir essa imagem do campo de batalha pela imagem do jardim. Nós nascemos no jardim e voltaremos para ele. É o nosso destino, é o que o Senhor preparou para nós. Então, você vai falar assim, mas isso aí é poder, isso aí não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Porque porque a nossa mente, ela pode se interpor à vitória que o Senhor tem para nós. Entendeu? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas podem se transformar em obstáculo. E você entender que a sua origem foi no jardim. E nós lemos lá textualmente que o nosso lugar é voltar para esse jardim. Então a gente viu como é importante, né? Viu não, nós estamos vendo, e eu quero trazer aqui, enfatizar a importância de substituirmos a imagem do campo de batalha pela imagem do jardim. Por quê? É porque se você acredita que só há luta, só há deserto, só há confusão, só há dificuldade, esse obstáculo é intransponível, você pode desanimar. E Deus, ele já fez tudo para você. Entendeu? Ele já preparou Jesus, ele quer que você receba ele, mas se você não quiser, ele não vai te obrigar. E o que pode fazer você não querer? O desânimo. A luta, a dificuldade pode te fazer desanimar. Então, o substituir a imagem da luta, do campo de batalha, da dificuldade, pelo jardim que está te aguardando, que é o seu destino, pode te ajudar a romper as lutas, as dificuldades. Aí eu fui lá e trouxe um verso que está lá em Josué 1:9, que diz assim: esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, essa ordem para não desanimar é porque Deus sabe que a gente pode desanimar pelas lutas, né? Pelos pensamentos, emoções, as coisas que estão aí na nossa mente brigando, vamos dizer assim. Então, e ele nos deu livre-arbítrio. Então, nós que vamos escolher, é você que vai cultivar a flor, a árvore frutífera do seu jardim. Ele te pôs lá, mas é para você cuidar. Então, há uma parte que te cabe. E é essa parte. Em vez de você estar pensando em arma, em batalha, em sangue, em espada, você vai pensar naquela flor, naquela árvore frutífera, no seu fruto, no aroma, no cheiro, na visão. Porque isso vai te ajudar a passar as dificuldades. Porque você nasceu no Éden e vai voltar para lá, segundo a promessa que está lá em Isaías 51:3, que eu vou ler de novo. O Senhor voltará a consolar a Sião. Sião é Israel. Sião é o Monte Sião, onde mandou construir o templo, onde é o selo, a marca da aliança de Deus com os homens. E através de Jesus, Deus expandiu a aliança com o povo de Israel para todos. Então, a gente pode se ver aqui em Sião, porque Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já nos deu o Espírito Santo. Então, essa é uma promessa que alcança a todos. O Senhor voltará a consolar a Sião e terá compaixão das suas ruínas. Seu deserto florescerá como o Éden. Então, é uma promessa, está escrito, vai lá, Isaías 51:3. Sua terra desolada como jardim do Senhor. E haverá alegria e exultação, cânticos de gratidão encherão o ar. Então, essa exortação para substituir a imagem, para não desanimar, é para que a gente rompa com mais facilidade, não desanime, não fique para trás, pensando que a dificuldade é tão grande.
Às vezes é só uma imagem criada na nossa mente que pode transformar um obstáculo assim, como se fosse densas trevas, mas não é, porque o Senhor está lá para te consolar, está lá para te ajudar, está lá para te dar força. Força, ânimo, coragem, vigor. É Deus que dá. Mas a decisão de dar mais um passo é nossa, não é dele. Então, é esse passo a mais que a gente vai dar na nossa jornada que eu, né, estou aqui compartilhando com vocês a importância de substituir a imagem do campo de batalha pelo jardim. Nós viemos do jardim e vamos para lá. Então, eu já, né, quero concluir dizendo que o Senhor disse, não tenha medo, nem desanime. E eu gostaria que você repetisse comigo. Eu não tenho medo. Eu não terei medo. Na verdade, a gente pode ter medo sim. Aqui é uma figura de linguagem. A gente não pode ser paralisado pelo medo. E mesmo com medo, a gente vai. Mas nós não vamos desanimar. Ainda que há momentos de desânimo, mas nós não vamos ficar parados, desanimados, sem se mover. Nós vamos crer na promessa do Senhor, que Ele preparou o jardim do Éden. Jesus é a reconexão com Deus. Jesus preparou o caminho de volta para a gente se conectar a Deus. E Deus nos criou no Jardim do Éden para relacionar conosco. E Ele continua querendo isso, e isso está nos planos dEle e está à nossa mão. Então, eu já vou para a conclusão, né? E vou orar para vocês. Senhor, meu Deus, eu oro para que cada um venha a receber Jesus como amigo, como aquele que está presente, como aquele que ama, aquele que veio para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Senhor, meu Deus, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, guarde o meu coração. Que o Senhor, que assim, o Senhor está guardando, Ele está com os olhos dele sobre nós. Ele nos ama desde antes da fundação do mundo. A dificuldade é a gente perceber esse amor, a gente entender, a gente compreender e a gente dar passos na direção dele, porque às vezes a forma que a gente enxerga, que a gente vê o mundo, nos afasta de Deus, porque você muitas vezes pode entender o Senhor, entender Deus como aquele que está lá em cima a fim de te chicotear, de te avacalhar sua vida. Então, quando você entende que Jesus é um Deus de amor, que Ele quer ter comunhão contigo, que Ele está lá, Ele quer de volta, como fazia com Adão. Adão, cadê você? Jesus está assim. Carminha, cadê você? Ele quer cada um de nós que tenha intimidade com Ele. Então, que cada um que me ouve, que pelo poder do Espírito Santo, que a paz de Cristo inunde o seu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Amém. Olha, muito obrigada a você que chegou aqui. De novo, eu esqueci de pedir no começo, vou pedir no fim. Compartilhe esse vídeo, quem sabe isso pode servir para alguém. Olha, assine lá o curta a página, o canal do YouTube, a página do Facebook, para divulgar essa palavra, né? Quem sabe pode ser útil. Muito obrigada. Um grande beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau.